Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo e não se esqueça da lojaassombrada.com.br, ok? E quem é membro do canal está vendo esta coletânea com antecedência já na segunda-feira, ok? Para quem não é membro, a coletânea é liberada no sábado às 8 da noite. Beleza? Então, bora começar com esses relatos. Hoje temos vários relatos um pouco mais curtos, ok? Lembrando que todos os nomes de todos os relatos já estão todos trocados, tá bom? Primeiro relato, na verdade, os 3 primeiros relatos são do mesmo moço, ok? E o primeiro deles é este: quase fui assaltado por um viajante do tempo. Vamos ver. Olá, Ana, Matheus e assombrados, eu sou o fulano. Ana, esse relato me intriga, pois até hoje não sei o que de fato aconteceu, mas deixarei aqui caso você ou algum dos assombrados possa me explicar. Um dia desses, eu tive que ficar até um pouco mais tarde no trabalho, pois havia voltado de férias e estava com o trabalho bem atrasado. Acabei saindo, já era um pouco mais do que 9 horas da noite. O percurso até o ponto de ônibus é grande, mas geralmente no horário de pico é movimentado. Às 9 horas da noite, no entanto, estava bastante deserto. Passei com um pouco de medo e acabei entrando em uma viela para cortar caminho. Não sei por que eu fiz isso, afinal a viela é bem mal iluminada, mas eu só pensava em chegar logo em casa, tomar um banho, jantar e dormir, pois eu estava exausto. Do nada, surgindo de trás de uma árvore, apareceu um rapaz. Ele aparentava pouco mais de 30 anos de idade, era bonito e estava trajando uma roupa estilo bem antigo. Os cabelos dele estavam penteados com uma espécie de gel, bem esticadinho para trás, que parecia até o cabelo do boneco Ken. Usava um terno marrom escuro com camisa branca e gravata, calça e sapato social. E me abordou com uma faca. No susto, só lembrei que a faca brilhava muito. Era grande e tinha um cabo branco. Parecia ser feita de algum material brilhante e diferente de tudo que eu já tinha visto. Ana, eu fiquei com medo, mas achei que era uma pegadinha, pois o homem era novo para trajar uma roupa tão antiga e estava bem vestido para alguém que estava me assaltando. Ele deu voz de assalto. E após me intimidar, notei que era realmente sério a coisa ali. Então eu abri a mochila, tirei minha carteira, meu notebook e o celular do bolso. Era tudo que eu tinha de valor. Ele então perguntou o que era aquilo tudo, que ele não conhecia. Eu disse que era o meu celular, meu notebook e a minha carteira. Ele então disse que não sabia para que servia aquilo e que não ia levar, pois não tinha serventia para ele. Pediu para eu abrir a carteira. Lá eu tinha um dinheiro trocado, pouco mais de R$ 50. Ele perguntou se eu estava brincando com ele e advertiu que não estava brincando. Ele perguntou se eu estava brincando com ele. Advertiu que ele não estava brincando e que ia me matar. Eu, sem entender nada, disse para ele levar o que ele quisesse, mas que me deixasse vivo, que eu só queria voltar logo para casa para descansar. Ele então perguntou de qual país era aquele dinheiro. Eu disse que era dinheiro corrente no Brasil, que era o dinheiro corrente do Brasil, né? Ele riu, falou que eu estava brincando com o perigo e que ele queria réis. Isso mesmo, Ana, ele queria réis. Sabe, 10 mil réis, 20 mil réis. Nesse meio tempo, algo fez um barulho, como se estivesse se aproximando. Ele se assustou e saiu correndo. Nisso apareceu uma espécie de neblina e ele sumiu do nada. Ao olhar para trás, uma moça estava se aproximando, sem entender por que eu estava com a mochila aberta, parado numa viela escura. Ela então perguntou se eu precisava de ajuda e eu disse que eu havia acabado de sofrer uma tentativa de assalto. Ela disse que não viu ninguém comigo, que eu estava mexendo na mochila aqui sozinho e que achou estranho, porque ali era perigoso, né? Mas achou que eu estava procurando alguma coisa na mochila. Bom,
Voltei para casa sem entender nada, mas quando entrei no ônibus, pesquisei o ano em que réis foi corrente no Brasil e o resultado deu ali por volta de 1942. Eu realmente não entendo o que aconteceu até hoje. Ai, que legal! Será que o cara era um assaltante lá da década de 40? E acabou passando pra cá sem querer, e alguma coisa assim, né? E aí foi estranho pra ele, foi estranho pra... Será? E essa faca diferentona? Será que tem alguma coisa a ver com essa passagem aí de tempo? Alguém mais já presenciou algo assim? Já passou por uma situação em que talvez tenha se deparado com alguém de uma outra época aqui, que talvez tenha viajado no tempo ou ido para outros tempos, para outro tempo? Conta aí a sua história pra gente. Próximo relato do mesmo rapaz. O preto velho me deu dinheiro para voltar para casa em uma parada LGBT. Se não me engano, era 2016. Meu namoro estava mal. Eu havia acabado de voltar de uma viagem e havia brigado bastante com ele. Praticamente não curti. Desabafei isso na época com um amigo, né? Um amigo ali da época, amigo entre aspas, ele diz aqui. Ele achou que seria legal eu ir com ele na parada LGBT. Ana, não curto muito eventos de muita muvuca, e disse que não. Mas ele insistiu, disse que ia ser legal, que era pra eu ir e fazer companhia, né? Tá, acabei indo. Eu não queria ir. Bom, no caminho todo de metrô, eu via as pessoas todas arrumadas e bem vestidas e eu lá bem pra baixo. Aí eu comecei a pedir pro meu preto velho me ajudar, que eu só queria me animar um pouco e que a minha situação melhorasse, pois eu tava sofrendo muito. Foi como se uma voz na minha cabeça dissesse: meu filho, tenha paciência, tudo vai se encaixar logo. Cheguei na estação e liguei antes de descer pro meu amigo. Nada dele atender. O combinado seria que ele me esperaria na catraca e eu ligaria para saber onde ele estaria. Fiquei lá esperando. Passaram-se 3 horas. Eu ligando e nada dele atender. Eu com fome, sem dinheiro para comer e nem para voltar para casa. Eu saí andando pela Paulista e chorando, pois a situação estava pior do que antes e eu não sabia como fazer para sair de lá. Então resolvi ir até um posto de gasolina. Eu sabia que outro amigo meu adorava ir à conveniência daquele posto e pensei que seria muita sorte se ele estivesse por lá, que eu pediria dinheiro emprestado e poderia voltar para casa. No caminho até lá, eu pedia baixinho para o meu preto velho não me abandonar ali. Cheguei no posto e, por ser na proximidade da parada, estava bem cheio. Nisso eu olhei para o chão e adivinha, Ana? Tinha um bolinho com umas 4 notas de dinheiro, bem enroladinhas lá. Ninguém via aquele dinheiro lá. Eu estava a uns 10 metros quando eu vi. Todo mundo passava por cima, pisava e não via. Não pegava. Era como se o dinheiro fosse invisível para eles. Cheguei lá, olhei para o lado, abaixei discretamente e peguei. Coloquei no bolso e nem olhei quanto é que tinha ali. Então entrei numa lanchonete, fui ao banheiro e só fui ver quanto tinha. E só aí fui ver quanto tinha. E tinha 2 notas de R$20, uma de 10 e uma de 50. Olha, aquilo salvou o meu dia. Pedi um lanche e ainda tive dinheiro para voltar para casa. Voltei agradecendo muito ao meu preto velho, pois sabia que era ele quem tinha me ajudado. Ele nunca me desampara. Depois disso, as coisas mudaram. Troquei de emprego por um melhor, me separei do meu ex e hoje estou com um rapaz que me valoriza muito mais. Que bom, olha só que legal, né? Esse lance aí de você achar um dinheiro quando você tá precisando. Muito bom. Tem vários relatos assim aqui no canal também. Próximo relato ainda do mesmo rapaz. O mistério do CD da Eliana que apareceu do nada. Eu falo que aqui tem muitas histórias de coisas que desaparecem, né?
Desaparece do nada. Cadê aquele negócio que eu coloquei aqui? Sumiu e às vezes nunca mais aparece. Às vezes aparece num lugar totalmente improvável. E às vezes tem casos em que não é a coisa que desaparece, mas algo que aparece do nada na sua casa. Que tipo, cara, de quem que é esse short? Como já aconteceu com a gente. Tipo, como que isso veio parar aqui na máquina de lavar? Não é de ninguém. Ou, vamos ver essa história aqui. O CD da Eliana que apareceu do nada. Ana, eu tenho 35 anos e passei a minha infância toda nos anos 90. Quem tem menos de 20 anos hoje e vê a Eliana apresentar programas de domingo no SBT, talvez não saiba, mas ela foi uma das principais apresentadoras infantis dos anos 90, junto com a Xuxa e a Angélica. Adorava o programa dela, eu assistia sempre, e a minha mãe sempre me dava os seus discos e CDs. Porém, em 1996 foi diferente. A minha mãe não pôde me dar o CD naquele ano, pois haviam roubado o carro do meu pai. Não conseguiram encontrar, e 10 dias depois só encontraram a carcaça. Infelizmente, o meu pai teve que comprar outro carro, e por conta disso, passamos uns tempos de aperto financeiro, e eu fiquei sem o CD. Como eu era terrível, saí pedindo para todo mundo, para minha tia, para minha avó, para meu primo, mas eles apenas davam risada e não me davam. Eu fiquei triste, mas me conformei que eu não teria. Todas as noites eu pedia, em oração, quando ia dormir, pro meu pai ganhar mais dinheiro e que eu conseguisse o meu CD. Na inocência de uma criança, eu achava que isso era pedido a Nossa Senhora. E eu fazia com toda a fé, diariamente. Bom, então, um belo dia, acordei e fui arrumar as gavetas de cuecas e meias. E encontrei o CD lá dentro, lacrado ainda. Corri até minha mãe com os olhos cheios d'água e agradeci. Mas ela, com cara de surpresa, disse que não tinha sido ela que deu, que nem havia saído de casa e estava sem dinheiro. Achou que eu tinha ganhado de algum amiguinho da escola e estava mentindo para não levar bronca. Mas não, Ana, ninguém me deu. O CD simplesmente apareceu lá, do nada. Então, minha mãe falou para eu não abrir, porque se fosse de algum amiguinho, a mãe entraria em contato pedindo para devolver. Mas é claro que não veio ninguém, porque ninguém tinha me dado. Então, 10 dias depois, ela me deixou abrir o CD. Eu não podia acreditar, eu ouvia todos os dias. E ele estava completo, até a cartela de adesivos que vinha de brinde estava dentro dele. Eu tenho esse CD até hoje. Mesmo adulto, eu não me desfaço dele por nada. Tá bem velhinho e bastante gasto de tanto eu ouvir. Mas ainda toca direitinho o velho de guerra. E continua com os adesivos intactos, nunca descolei nenhum. E é isso, Ana. Um beijo pra você, muito obrigada pelas suas histórias. Então, esse negócio de coisas aparecerem. Eu lembro de um outro relato também, na verdade de dois. De um que ele queria muito uma daquelas que era também moda nos anos 90, aquelas jaquetas Hard Rock Café, sabe? E também era caro, acho que na época e tal. E um dia apareceu isso no guarda-roupa dele e ninguém deu. Outro também era um rapaz, muito parecido à história, porque ele queria um CD do Nirvana, se não me engano. E a mesma coisa, não ia dar, ou ele... Algo assim, ele queria e ninguém ia dar. E um dia ele encontrou dentro do guarda-roupa dele, ele encontrou o CD do Nirvana, foi agradecer a mãe também. Ai, muito obrigada. Ela falou, mas peraí, eu não comprei CD nenhum. Eu jamais, né? E aí também foi nessa, quem, e ninguém. O CD surgiu lá. Ele queria muito o CD. Mas será que a nossa vontade faz isso? Ai, que coisa, né? Estava pensando aqui umas coisas que podia aparecer do guarda-roupa. Lá em casa também já teve alguns casos, mas uma das coisas que apareceu assim, que minha mãe fala de uma blusa de moletom. Tava lá na gaveta do guarda-roupas e com etiqueta ainda. Só que era uma blusa que ela não servia nem pra mim, nem pra minha mãe, vamos dizer assim. Ela era pequena pra nós. E ela era grande pra Penélope, vamos dizer assim. Tipo, era um tamanho que não servia pra ninguém. Era pequena pra alguns e grande pra outras. Assim, não... Sabe? E aí,
com etiqueta guardado lá. Eu perguntei, mas mãe, será que não foi alguém que deu pra você provar? Ou não, Ana. Aí perguntou pra um, perguntou pra outro. Ninguém sabe daquela blusa. Minha mãe não teria nem porquê aquela blusa ter chegado até lá, sabe? Ela falou, tá, se eu tivesse pedido pra alguém, mas não serve pra ninguém, sabe? E ficou nessa, ninguém sabe, ninguém nunca reclamou essa blusa, ninguém... Uma blusa de moletom roxinha. Sei que o tempo passou, aquela blusa lá. Aí hoje em dia é a Penélope que usa. Porque não se sabe de onde surgiu aquela blusa dentro do guarda-roupa. Não é de ninguém. Assim também aconteceu com o short, que eu já contei aqui do Matheus. O short dele sumiu e surgiu um outro lá que na casa de um casal de amigos. E minha mãe também, uma vez lavando roupa, achou um short lá, né? Ela falou, nossa, deve ser do Matheus e tal, e colocou na máquina de lavar. E a hora que meu pai tirou as roupas pra estender no varal, esse short não tava mais lá. E minha mãe tem certeza que colocou esse short, estava junto com as roupas pra lavar, que também não sabe de quem é, porque não é do meu pai e também não é do Matheus. E, sabe? Então tem umas coisas muito, muito doidas que acontecem aí. Se já aconteceu algo parecido com vocês, conta pra gente. E a gente quer saber. Eu quero saber, pelo menos. Próximo relato. O que as vozes queriam? Agora, esse e o próximo relato são da mesma moça, tá? O que as vozes queriam? Olá, Ana e assombrados, eu me chamo Fulana. Mas pode me chamar de Fulana por hoje. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul e há algum tempo decidi fazer um intercâmbio, mudando para outro país. Como muitas jovens, acabei conhecendo meu marido e casei por lá. Estou muito feliz porque teremos o nosso primeiro bebê, já que estou grávida de uma menininha. As histórias são curtas e aconteceram na casa do meu marido, então eu vou compartilhar as duas histórias juntas aqui. A primeira história ocorreu pouco após começarmos a namorar. Até então, tínhamos apenas encontros, e sempre que ia à casa dele, passava a tarde e voltava para minha casa. Após alguns meses, fui dormir pela primeira vez na casa dele. Só podíamos nos ver nos fins de semana, pois me mudei para outra cidade a quase 45 minutos de distância dele. O dia chegou, eu já havia preparado tudo, a mochila do fim de semana com as minhas roupas e o que eu planejava deixar na casa dele, para não precisar trazer toda semana, né? Quem nunca esqueceu coisas na casa do namorado, né? Bom, nosso dia passou normalmente, sem nada estranho, até que chegou a noite. Eu tenho um sono leve, então acordo facilmente com barulhos ou se eu sentir algo. Naquela noite eu acordei sem motivo aparente. Visualizando o quarto, percebi que as janelas eram grandes, sem cortinas, e ficavam do lado direito da cama, de frente para uma floresta. A outra lateral tinha a porta e o closet. Quando acordei, olhei em volta e não vi nada estranho. Fechei os olhos e comecei a ouvir uma voz baixa me chamando. Fulana, Fulana. A voz, feminina e desconhecida, tornou-se mais alta e nítida. Optei por não abrir os olhos nem responder. Quando parou, outra voz começou a me chamar, agora masculina. Ignorei novamente até que uma terceira voz feminina começou a me chamar. Dessa vez eu abri os olhos, percebendo que as vozes vinham do closet. Após a minha oração, consegui dormir. Achei que pudessem estar tentando me avisar algo sobre meu marido ou alguma situação, mas já ouvi dizer que não é bom responder, né? Graças a Deus nunca tivemos problemas e as vozes não voltaram. Uai, que será? Será que era algo momentâneo ali? Alguns espíritos momentâneos? Ou... né? Próxima história, né? Próximo relato da mesma moça. Quem era aquela mulher? Este próximo relato é um pouco assustador, pelo menos para mim. Nessa época já tinha casado e morava com meu marido. Já expliquei como era o quarto, então será possível entender como vi a mulher mesmo no escuro de madrugada. Era uma noite. Acordei sem motivo aparente, novamente. Eu dormia do lado direito da cama e o meu marido do lado esquerdo. Olhei no relógio e vi que era 3 horas da manhã. Quando olhei para o meu marido, eu vi uma mulher em cima dele. Ai, você já arranca o espírito pelo cabelo. Você
Falou, o que é isso daí que você botou? Você pode ser espírito, sei o que for. Que você... Ai, viu uma mulher em cima dele. Mas não era qualquer mulher. Era uma figura horrível. Pelo menos, né? Só faltava ser bonita também. Ela estava agachada em cima da barriga dele. Ai, credo. Com os braços caídos e as mãos próximas aos pés dela, assim, sabe? Ela vestia algo branco encardido, que não conseguia identificar se era um vestido ou uma camisola. Seus cabelos pretos eram longos e finos, caindo pelos ombros e em frente ao rosto, semelhante ao filme da Samara. No entanto, ela tinha olhos amarelos, muito amarelos, finos como olhos de gato. A pupila era assim, riscada, que nem olho de gato? Era uma visão aterrorizante. Os olhos estavam vidrados em mim. Misericórdia. Mas não senti medo naquele momento. Fingi que eu não vi nada. Meu Deus. Eu falava, não, pode ficar com ele, eu não ligo não. Uma visão dessa. Imagina a cena, gente, uma mulher dessa agachada em cima da barriga dele. Com esse olho assim, ó. Olhando com o olho vidrado nela. E ela conseguiu fingir que não estava vendo nada. Fechei os olhos e consegui dormir rápido, preocupada com meu marido. Bom, ao acordar, perguntei se ele sentiu algo ou acordou de madrugada. Ele disse que estava tudo bem e não acreditou na história da mulher. Apesar desses acontecimentos, sinto-me bem em casa. Não é um ambiente pesado e me sinto protegida pelos nossos animais de estimação. Obrigada por ler os meus relatos. Um beijo pra você, muito obrigada. Será que essa visão que você teve, na verdade, você abriu os olhos, mas não no físico? E sim, quando você abre ali os olhos, parece que é tudo igual, assim. Parece que você tá realmente acordada, mas na verdade você tá lá no astral. Por isso, às vezes, o medo não é tanto e por isso você consegue dormir tão facilmente. Na verdade, você volta àquele estado de, né? E a hora que você abre o olho de novo, fisicamente, aí não tá mais lá. Então, será que não é isso? Na verdade, você abriu os olhos e viu isso lá no astral. Essa coisa que tava aí, talvez sugando, ou sabe-se lá por quê, ou não sei. Foi algo pontual também, nada mais esquisito aconteceu. Será que tem algum tipo de portal aí nessa casa, nesse quarto? Coisas variadas rolam por aí, rodam, chega, sai. Próximo relato. Acendi vela para minha avó falecida dentro de casa. É um moço que nos conta. Olá, Ana, Matheus e assombrados, eu sou o fulano mesmo. Bom, esse relato não é muito sobrenatural, mas é um acontecimento que me intriga até hoje. A minha avó era também minha madrinha e eu era muito apegado a ela. Mas quis o destino levá-la em 1994, quando eu tinha apenas 6 anos de idade. Ela sofreu muito antes da partida, pois era diabética, e por muitas vezes ia na saída da escola com a minha mãe passar a tarde na casa dela. Minha mãe ajudava a fazer tudo por lá, devido ao estado já avançado da doença. Um dia resolvi acender uma vela para ela. Eu estava sozinho em casa, minha mãe precisou ir em uma consulta médica e me deixou em casa assistindo umas fitas VHS que havia alugado. Até aí, ok. Senti vontade de acender a vela. Fui lá, fiz uma oração e acendi. Eu não tinha conhecimento de que não se deve acender velas para quem já morreu dentro de casa. Acendi, bem no meio do meu quarto, no chão mesmo, pois fiquei com medo de colocar em algum móvel e a vela tombar e queimar o que tivesse em cima. No chão, se ela tombasse, ia queimar no máximo o piso e ia apagar, pois não tinha nada próximo. Acendi e voltei para a sala ver os filmes. E esqueci da vela lá. Minha mãe chegou do médico e foi assistir as novelas dela. E como só tínhamos uma TV em casa nessa época, eu voltei para o meu quarto. Ana, eu acendi a vela em um pires. Era um jogo que a minha mãe tinha de pratos, travessas, xícaras e pires de cor fumê. Meio marrom escuro. Eu sei qual é. Eram uns pratos bem comuns nas casas dos anos 90. E esses pratos, quando caíam no chão, estilhaçavam. Não sobrava nenhum pedaço inteiro de vidro. Ficavam assim caquinhos por todo lugar.
e achavam pedacinhos dele meses depois embaixo dos móveis e tal. Mas com o Pires não aconteceu isso. A vela havia acabado, não sobrou absolutamente nada dela. Nem um restinho de pavio, nem de parafina, nada. Nem parecia que tinha acendido uma vela lá. Ela sumiu sem vestígio algum. E o Pires partiu ao meio. Mas, Ana, quando eu falo ao meio, foi realmente ao meio. Parecia que alguém tinha cortado exatamente ao meio, deixando duas partes exatamente idênticas em tamanho. Colocando lado a lado, estavam em dois pedaços exatamente iguais. Não havia dado nem tempo da vela ter acabado. Tinha se passado no máximo umas 2 horas que eu havia acendido. E o Pires nem quente estava. Era como se a vela tivesse acabado há muito tempo. Chamei a minha mãe e, é claro, ela me deu uma bronca daquelas, e merecida. Disse que não podia fazer isso, que vela para desencarnado se acende no cemitério ou no quintal, mas nunca dentro de casa. Como não sabíamos o que havia acontecido ali, e por precaução, minha mãe lavou a casa toda com uma mistura de água e anil. Para quem não sabe, anil é um pó azul escuro e antigamente era usado para branquear roupas encardidas. Na espiritualidade, é um forte aliado na limpeza de ambientes de energias e purificação. São facilmente encontrados em lojas de artigos religiosos, são baratos, não têm cheiro nenhum, não mancham e não precisam de nenhum ritual, apenas são diluídos em água e usados para lavar a casa, sempre que sentir necessidade de uma limpeza espiritual. Bom, Ana, é isso, como disse, o relato é curto e não tem nada de muito sobrenatural, mas até hoje eu não encontrei resposta nenhuma para o ocorrido. Aproveito para alertar a todos que não se deve acender velas para mortos dentro de casa, nem para entidades, apenas para anjos, santos e orixás. E é claro, se a luz acabar, né, pode acender uma velinha ali, mas nunca para desencarnados. Hoje eu sei que eu errei. Mas na época eu era uma criança, eu não sabia o que estava fazendo. Então peço que comentem com respeito. É isso aí. Eu lembro que uma vez a gente acendeu uma vela também na cozinha de casa e quando a gente voltou a gente viu que a vela tinha explodido. A vela explodiu, tinha tipo cera assim, ó, no móvel assim. E foi sorte ela não ter queimado todo o móvel, porque era um móvel de madeira. Ela tava queimando. Olha que juízo. Largar a vela e sair de casa em cima de um móvel de madeira na cozinha. Do armário da cozinha lá. E a vela explodiu. Nunca vi vela explodir. Tava lá, só uma vela acesa assim também. Se não me engano, era pra alguém falecido também. Eu acho. Se não me engano. Depois tem que perguntar pra mãe. Bom, próximo relato. O pequeno ser na sala. É uma moça que nos conta. Oi, Ana, sou uma jovem fulana que mora em uma cidade vizinha da sua. Que legal. Hoje vim contar algo que ocorreu comigo no início da minha adolescência e me causa dúvidas até hoje. Eu tinha por volta de 12 ou 13 anos e morava com os meus pais em uma casa alugada aqui na minha cidade mesmo. Era uma casa simples, com 2 quartos, um banheiro, sala e cozinha. Do meu quarto dava para ver uma parte da sala e a lateral do sofá, pois a porta dava bem de frente para esse cômodo e a minha cama ficava em um ângulo que também ajudava em tal visualização. Dormíamos com a luz do banheiro acesa, costume de família, o que ajudava a enxergar à noite quando quiséssemos levantar para fazer algo ou para não dormir no escuro também. Eu estava na fase de ficar acordada até tarde para mexer em redes sociais e coisas do tipo. Não me lembro o horário correto, mas sei que era bem tarde. Eu estava com a porta do quarto aberta, mexendo no celular, quando vi com o canto do olho um ser pequeno da altura do braço do sofá. Aquela parte do sofá, sabe que a gente apoia o braço? Sei. Então, era um ser pequeno da altura do braço do sofá, com pernas de bode marrom. Orelhas tipo de lebre, caídas para baixo, assim, enormes, sabe? E na parte de cima do corpo era como se ele fosse de pele mesmo. Parecia bastante a cor e a textura de um porco após abatido e limpo.
É diferente a cor do porco abatido e limpo? A pele? Enfim, ele simplesmente passou do banheiro, que não era visível do meu quarto, para a cozinha, como se estivesse espiando para ver se não tinha ninguém ali, olhando tudo desconfiado, meio se escondendo. Eu fiquei paralisada na hora. Contei pro meu amigo e ele me disse para orar e ficar com a cabeça coberta até de manhã. Mas como eu era do tipo adolescente doidinha, esperei um tempinho e fui ver se ele ainda estava lá. Mas já não tinha mais nada. Eu não consegui ver o rosto dele também, pois estava de costas. Sempre que me lembro desse dia, eu quase choro de medo e pavor daquele bichinho. Já pesquisei sobre, descrevendo as características dele, mas não obtive sucesso. Eu espero que alguém possa me ajudar a descobrir o que é, ou se alguém já viu algo parecido. Obrigada por ler o meu relato, em breve enviarei outros, pois a minha família é cheia de histórias. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente, eu falo, nesse mundo astral aí deve ter tanto tipo de ser que a gente nunca vai parar de se surpreender quando, né, vê ou recebe aí alguma coisa que a pessoa viu. É uma mistureira. Ele tinha perna de bode, é isso? O corpo com uma pele assim, orelha comprida, pequeno. Vai saber, mais um desses seres aí que perambulam por outras dimensões. Se alguém já viu algo parecido, já teve uma experiência parecida, conta pra gente. Se for comentar, sempre com respeito, ok? Então vamos pro próximo relato. Na verdade, agora os 3 próximos relatos são da mesma pessoa. Ok? Deixa eu ver se é uma moça, um moço, vamos... eu não sei. É uma moça. Os 3 próximos relatos são dessa moça. Olá, Ana e Assombrados, tudo bem? Estou escrevendo mais um relatinho para dividir com vocês. Na verdade, são 3 relatos. Essas histórias aconteceram comigo entre os meus 2 e 6 anos de idade, no final da década de 80 e começo da década de 90. Para contextualizar, eu moro numa cidade da região metropolitana de Curitiba, mas até os meus 5 anos eu morei em Curitiba, onde aconteceram 2 desses relatos. Então vamos pro primeiro, que é... Que susto! Vamos pro primeiro relato. Ganhei comida. Pro primeiro relato, que é As 13 Almas. Era entre os anos 1987 e 1988. Eu tinha 2 ou 3 anos, mas me lembro perfeitamente como se fosse hoje. Eu tenho muitas lembranças, né? E lembro de coisas de antes disso, mas nada assim sobrenatural. Lembro de mais de uma vez ouvir na janela do quarto, de manhã, pelo lado de fora, muitas pessoas falando ao mesmo tempo. E de repente batiam no vidro da janela como se estivessem batendo na porta, chamando, sabe? Tu, 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 tu. Um detalhe é que era em datas festivas ou em que a gente tivesse algum compromisso. A minha mãe acordava e levantava para cumprir com as suas tarefas. E até aí tudo mais ou menos certo, né? Mais ou menos porque eu não sabia quem eram essas pessoas. Mas na minha cabeça de criança parecia normal. Eu nunca perguntei para minha mãe quem eram. Até um dia, já crescida, me lembrar disso e perguntar para minha mãe. E ela respondeu como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eram as 13 almas. Tipo, oi? Como assim? Aí ela falou que a minha avó, sogra dela, falava que era para pedir para as 13 almas virem acordar, para não se atrasar para os compromissos. Ana do céu! Minha mãe hoje é cristã e ela, apesar de muito debochada, não é mentirosa. E ela se espantou porque não sabia que eu também ouvia. Mas, meu Deus, não é mais fácil comprar um despertador? Você vai pedir para as almas ficar te acordando? Dar um serviço para elas ainda? Tem isso também, eu não sabia disso. Você pede para as 13 almas. Falou, você me acorda todo dia, esse horário aqui, que eu não posso me atrasar, viu? Aí as almas vêm e bate na janela para te acordar. Alguém aí tem coragem de evocar esse despertador?
Ah, menina. Não, deixa pra lá. E isso acontecia mesmo. Mas peraí, então a mãe já sabia, então a mãe também era acordada, né, por essas batidas. E aí ela sem saber de nada, também ouvia nas épocas aí, né? Então isso realmente funcionava. Mas acho que não é muito legal não, né? Assim, Senhor amado. Alguém já teve uma história parecida? Conta aqui pra gente. Sabe desse negócio aí das 13 almas te acordar pros compromissos? Misericórdia. Bom, próximo relato da mesma moça. Meu amigo imaginário, entre aspas. Bom, aí deveria ser 1989. Eu tinha 4 anos. Atrás da casa que morávamos tinha um quintal grande com árvores frutíferas e uma delas com um balanço, 2 tanques de lavar roupa e um poço de 25 metros, cheio de água. Ana não precisava de manivela para puxar a água do poço. Ele tinha 25 metros de altura e era cheinho de água. Uma maravilha! Nos dias de muito calor, minha mãe colocava água nos tanques e deixava minha irmã e eu brincando, cada uma em um tanque. Tinha um muro alto perto dos tanques e um terreno baldio do outro lado do muro. Muro bem alto. Sempre que nós estávamos nos tanques ou eu estava sozinha, aparecia um menino no muro. Uma criança de uns 7 anos, mais ou menos, e ficava lá conversando comigo. Uma vez tinha um rapaz com ele. Ele se apresentou como tio. Eles só ficavam no muro conversando e rindo comigo. Não tentavam. Lembrando da casa em que a gente morava, conversando com a minha irmã sobre isso, ela disse que isso nunca aconteceu, que não existia esse menino. Mas existia sim, pelo menos para mim. Ele ainda ficava pulando, brincando, mas sempre do outro lado do muro. Mas na minha inocência de criança, eu nem me tocava que o muro era alto e uma criança não conseguiria subir daquele jeito. Do outro lado do muro não tinha nada que ele pudesse subir. Sei disso porque às vezes o meu pai ia soltar pipa nesse terreno e eu ia junto. Mas ela nem se ligava disso. Olha só, então só ela via, né? Provavelmente 2 espíritos, o espírito do menino, outro dia apareceu o rapaz. Legal, interessante. Próximo relato dela e último relato desta coletânea de relatos de hoje é este. Brincadeira da caneta. Quem nunca, né? No ano de 1990 ou 1991, eu tinha 5 anos e minha irmã tinha 8. E a febre do momento era a brincadeira do copo, ou brincadeira do compasso, ou da caneta. A famosa tabu Ouija, né? Minha irmã voltou da escola e junto com 2 amigos inventaram de brincar. De qualquer jeito, sem permissão, sem nada. Eu estava perto querendo brincar também, né? Quando perguntaram se tinha um espírito ali e a caneta, que todos, exceto eu, seguravam, foi para o sim. Um ficou acusando o outro de mexer a caneta e é lógico que todos negavam. Eles jogaram a caneta em cima do papel e eu, que estava pertinho, senti algo vindo em minha direção como se tivesse me dado um soco no peito e atravessado a minha carne. Eu senti como se algo tivesse entrado em mim e eu comecei a correr e a gritar sem eu querer. Não era eu, era algo que estava em mim. Até eu parar e perder as forças e ficar sentada sem reação. Olha, foi uma sensação horrível. Lembro até hoje disso. Não mexam com o desconhecido, pessoal. Não brinquem com assuntos sérios. E esses foram os meus relatos. Obrigada por contá-los. Um grande beijo para você. Muito obrigada por compartilhar os seus relatos conosco. E é o que eu falo, gente. Isso daí não é brincadeira. Isso pode, né? Não é coisa para se ir fazendo assim, principalmente por criança, adolescente, enfim. Né? Tem que se ter um grande cuidado com tudo isso. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo pra você. Se for comentar, que seja sempre com respeito. E se tiver uma história, conta pra gente. Ok? Um beijo e fui!